Eu não sei se você já parou para perceber que nós somos diferentes. Existem pessoas que são um pouco acima do peso, outros são mais magrinhos. Existem pessoas que têm a pele escura, como eu, outros têm a pele clara. Outros têm as feições orientais, outros têm feições europeias. Uns têm olhos azuis, outros têm olhos castanhos. Tem pessoas que têm todos os membros do corpo, tem pessoas que são amputadas. Cada um é diferente do outro. E cada um tem uma dor diferente do outro. Todo mundo que está aqui crê no mesmo Deus, por isso você está aqui, mas cada um tem uma conta bancária diferente, com valores diferentes lá. Porque existem coisas que sempre serão diferentes. Por exemplo, Jesus veio à Terra e não quis resolver o problema, ou não quis, ou não era o tempo dele, ou não era a bandeira dele, resolver o problema de negros e brancos. Ele não levantou essa bandeira. Quem levantou essa bandeira, séculos depois, foi Martin Luther King com a bênção de Deus. Ele veio e não quis resolver o problema da desigualdade social. Ao contrário, ele falou assim: os pobres sempre tereis convosco. Ele não prometeu igualdade para ninguém. Ele não disse: olha, eu vim para fazê-los todos iguais. Ao contrário, ele salientou as diferenças. Porém, apesar da proposta de Jesus não é sermos iguais em cor de pele, em conta bancária, em paixão pelas coisas. Tem gente que é apaixonado por comida, tem gente que não gosta tanto. Tem gente que ama futebol, tem gente que não aguenta nem ver. Apesar de todas as nossas diferenças físicas, emocionais, financeiras, nossas diferenças até de fé, o que Ele nos prometeu não foi sermos iguais, mas termos direitos e acessos iguais. Então presta atenção. Quando eu tinha mais ou menos 18 anos, eu descobri algo que me entristeceu muito. Eu descobri que eu jamais seria igual ao Brad Pitt. É triste, até hoje eu estou lidando com isso. Mas eu vi um filme do Brad Pitt, em que ele era o galã, né? E aí ele é a morte nesse filme. Ele vem, entra num corpo, já viu? Eu esqueci o nome, Encontro Marcado. Aí ele se apaixona pela moça, a moça se apaixona por ele. Aí eu vi aquele filme, eu achava tão romântico. Mas aí a ficha caiu. Ele tem os olhos azuis e eu não. Fora isso, nós somos bem parecidos, o que muda é mais o olho. Só as irmãs rindo, os irmãos ficaram sérios assim. Eu acho mesmo. Quando você percebe que é diferente do outro, você acha que nunca vai poder conseguir o que o outro conseguiu. Então, por exemplo, eu achava que eu não poderia casar bem, já que eu não era o Brad Pitt. Ou porque você não era filho do fulano, do juiz, do desembargador, do político, de não sei quem, você achava que não ia ter acesso às coisas como o filho daquelas pessoas tinham. A gente sempre quer julgar o nosso futuro pelas comparações que a gente faz com a desigualdade da nossa vida. Mas Jesus não veio falar: olha, eu vou lutar pela igualdade racial, pela igualdade social, ou pela igualdade financeira, todos vão ter dinheiro. Ele nunca prometeu isso. Agora, Ele é tão justo que se você tem dinheiro ou não, se você é negro ou é branco, se você é cristão ou muçulmano, se você está acima do peso ou você é magrinho, se você é casado ou solteiro, feições orientais ou europeias, não importa, todo mundo aqui, Ele deu 24 horas só por dia. Ninguém vai poder dizer: Deus beneficiou mais o fulano. Você pode até se achar diferente da pessoa por causa da cor da pele, da situação financeira. Você se acha, mas o que faz diferença mesmo, Deus deu igual para todo mundo. Porque a forma como você vai utilizar essas 24 horas, que são as mesmas 24 horas que o Donald Trump tem e que qualquer outro homem poderoso no mundo tem, são as mesmas 24 horas que você tem. Porque Deus é justo.
Mas tem uma outra coisa que é democrática, que ele não prometeu igualdade, mas deu acesso a todo mundo igualzinho, não importando em que país você nasceu, quanto você tem no banco, qual o nível do seu tua fé é muito grande ou pequena, se você se veste de roupa de marca ou de roupa do brechó, não importando nada disso, igualmente ao tempo. A todos ele deu o direito e o acesso da oração. Se você se converteu ontem, ou está 30 anos na igreja, não importa, pode orar do mesmo jeito. Vou além, se você ainda nem é convertido, e outra pessoa que está aqui há 50 anos já é pastor, pode orar do mesmo jeito. O mesmo Deus escuta. Esse aí se converteu ontem, anjo, escuta essa oração aqui, porque isso não existe. O mesmo Deus que escuta o não convertido ou o recém-convertido é o mesmo Deus que escuta quem está 50 anos servindo. Porque para isso ele não faz nenhuma diferença. Ele deu tudo o que a gente realmente precisa. O que realmente muda a vida do ser humano, isso ele deu em igualdade. Se você parar para prestar atenção, por um tempo, ser negro foi um problema na humanidade, sim ou não? Ninguém leu história, não? Anos atrás tinha escravidão, era um problema. Hoje, se você for muito acima do peso, as pessoas te julgam por causa do padrão de estética, sim ou não? Mas isso, com o conhecimento que você tem hoje, interfere no que realmente importa? Não. Não importa. Você pode até se sentir diferente ou desvalorizado por algum motivo, como eu já me senti em várias ocasiões da minha vida, mas na verdade foi um vitimismo que eu assumi. Porque realmente eu posso conquistar na vida, não importa a minha desigualdade. O que importa é justamente as coisas iguais que Deus deu para todo mundo. Tempo, acesso à oração, livre-arbítrio. Negros e brancos podem decidir. Qualquer pessoa, tendo dinheiro ou não tendo, tem um livre-arbítrio. Existem coisas que Deus deu igual para todo mundo. E hoje eu quero me ater à oração para você entender que se você não tiver dinheiro para pagar o melhor advogado para julgar sua causa, não se preocupe. A oração resolve mais do que o melhor advogado. Hoje eu quero que você entenda que se você está muito estressado e não tem dinheiro para ir no melhor spa de São Paulo descansar, não tem problema. A oração é a melhor terapia que existe. Se você está enfermo e o melhor médico não pode te atender porque a agenda está lotada ou você não tem condições de chegar nele, não tem problema. A oração cura mais do que qualquer médico. Deus deu algo democrático igual para todo mundo, o acesso a Ele através de Cristo Jesus. Nós vamos ler Lucas capítulo 18, abre comigo. E diz assim, a partir do versículo 1, Lucas capítulo 18, versículo 1, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever, sobre a sugestão, sobre o talvez, sobre quem sabe, ele deu um conselho, não, é um o que é um dever? Sinônimo de dever, obrigação. Então presta atenção, porque se você não lê a Bíblia entendendo as palavras, você nunca interpreta corretamente. O que a Bíblia está dizendo isso aqui são palavras de Jesus, é o seguinte, contou-lhes também uma parábola sobre o dever, sobre a obrigação de orar sempre. Orar quando? E nunca desfalecer. Existem duas coisas que Deus não vai fazer por você, nem orar e nem te animar. O que é desfalecer? Desanimar. Em outras versões, chegam a usar a palavra desmaiar. Deus não ora por você e Deus não dá ânimo para você. Por isso que ele aparece para José e fala, ser forte e não desanimes. Ser forte e corajoso, não desanimes. Não desmaies. Ou seja, se você não fizer, eu não vou poder fazer. Tem coisas que você precisa fazer. Deus não faz porque não é poderoso, é porque cabe ao homem não desmaiar, não desfalecer e não desanimar. Logo, cuidado com aquelas orações, Senhor, me dá ânimo. Porque mostra que você não lê a Bíblia. E olha o que diz.
O que me chama a atenção nesse primeiro versículo, pastor Jairo, é que é a primeira vez que Jesus vai explicar a parábola antes de contar. Jesus nunca explicava a parábola. Tanto que os discípulos chamavam ele no canto, lembra? E falavam assim, o que você quis dizer com isso? Porque Jesus contava a parábola e não explicava. Agora, essa era tão diferente, era tão especial, tão essencial. É a base de tantas conquistas do ser humano que ele preferiu já deixar claro sobre o que ele vai falar, para ninguém interpretar de qualquer maneira a parábola. Ele já explica o que é. Ele fala o seguinte: contou-lhes também uma parábola sobre o dever, sobre a obrigação de orar sempre e nunca desfalecer. Sobre o que vai ser essa palavra? A parábola? Sobre orar sempre e nunca desanimar, desfalecer. Sobre isso é a palavra. É a parábola. Versículo 2, dizendo: havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia e nem sequer ao homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Por quanto tempo? Por quanto tempo? Por algum tempo ele não quis atendê-la. Porque nem todo não de Deus vai ser definitivo para você. A gente toma um não de Deus e já fica revoltado, sem saber que a maioria dos nãos de um pai é temporal, não é definitivo. Meu filho esse dia chegou para mim, quem sabe que vai sair o novo PlayStation 5? Quem está sabendo dessa bênção? Amém. Ore por mim. Eu estou nessa luta com meu filho. Ali, ó. O pequenininho ali sabe, o pequenininho ali atrás tá eu. Vai sair o novo PlayStation 5. Para quem não sabe o que eu estou falando, é um videogame. Por que eu entendo disso? Porque eu tenho 4 filhos. E aí meu filho chegou para mim: pai, nós precisamos de uma reunião. Ele me vê fazendo muita reunião, então ele está traumatizado, ele já pede reunião. Pai, uma reunião. Fala, filho, vai sair o novo PlayStation 5. Você precisa me dar. Sabe o que eu falei para ele? Não. Eu tenho vários motivos para dar esse não. Presta atenção, ninguém quer mais dar um presente para o filho do que um pai. Eu estou doido para dar para ele, até porque eu gosto de jogar também. Só que ele já tem um Play 4, que eu estou pagando a 18ª prestação agora, esse mês bate a última. Ele já tem um Play 4. Quando lança um videogame desse, é muito mais caro que o normal, depois você compra bem mais barato. Ainda é um produto importado, então até chegar uma confusão, então eu já sei que eu não vou poder dar. Financeiramente não é viável, ele já tem um muito bom e novo. É a mesma coisa, acabou de sair o iPhone 11, aí você já quer o 12, por que não fica 1 ano, 2 anos com 11? Então eu falei não para ele. Agora, esse não é definitivo ou temporal? Temporal, porque daqui a 6 meses, 1 ano, eu não vou resistir. Eu vou falar assim, caramba, vou dar agora, chegou a hora. Primeiro, porque eu me alegro em dar. Segundo, porque eu quero brincar junto. Terceiro, por uma questão social. Você só fica chateado em não poder dar algo para o seu filho quando você vê todo mundo tendo e ele não. Se ninguém tem, você não fica chateado. Ele está brincando de peão de madeira e está tudo bem. Quem está pegando isso aqui? Agora, se todo mundo tem bicicleta na tua vizinhança e o teu filho não tem, aí você está emocionalmente abatido, sim ou não? Aí mexeu com a tua paternidade, mexeu com a tua maternidade, mexeu com você. Com Deus é igualzinho. Você pede alguma coisa e geralmente Ele vai te dar um não temporal. Calma, eu vou te ajustar para receber isso. Mas vai chegar um tempo que Deus tem o prazer de te dar. Ele quer te dar porque Ele quer ver você com aquilo, Ele se alegra contigo. E terceiro, o nome dEle é glorificado. Tem uma vantagem social aqui, todo mundo começa a falar, esse é filho de Deus, essa é a filha de Deus. Essa vitória só Deus poderia ter dado. Então, para quem tem filho sabe que nem todo não é definitivo. Então quando meu filho me pediu, eu falei, não, mas não é um não, tipo, nunca vou fazer. Calma, não é o tempo. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus e nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me importuna, me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune de novo. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto
juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Então olha o que Jesus falou. Peraí, ouve o que o juiz iníquo, o juiz injusto falou. Ele não conhecia essa mulher, não temia a Deus nem aos homens, mas como ela estava batendo muitas vezes, importunando muitas vezes, ele resolve julgar a causa dela com justiça. Aí Jesus faz a comparação, mas presta atenção na comparação que ele faz, porque já é uma instrução. Fala o seguinte: quanto mais aos escolhidos, quantos escolhidos e escolhidas nós temos aqui? Agora tem o seguinte, que pode te botar no outro grupo, que oram, que clamam a Ele de dia e de noite. Aí tem dois grupos. Você pode se achar o escolhido, mas às vezes você não está no grupo que ora de dia e de noite. E aí ele diz no outro versículo: não tardará em enviar a resposta. Essa questão da viúva ficar incomodando, ninguém gosta de ser incomodado. Ninguém gosta de ser perturbado. Mas existem incômodos do bem. Como nesse caso, incomodou o juiz, mas ela se deu bem. Eu tenho 4 filhos. Quem aqui tem filho? Você que tem filho vai saber me responder. Dá para amar mais um do que o outro? Sim ou não? Não dá. Não dá. Se você falar, mas eu sou mais apegado ao fulaninho, eu vou te explicar por que você é mais apegado a ele. Não tem a ver com amor. Não dá para amar mais um filho que o outro. Eu tenho 4, amo os 4. Agora, se você colocar uma câmera para filmar o meu tempo, você vai achar que eu prefiro o Joaquim. Porque eu fico o quíntuplo do tempo, no mínimo, o quíntuplo do tempo que eu fico com os outros 3, eu fico com o Joaquim. Sabe por quê? Porque quando eu chego em casa, ele é o primeiro que fala: pai, vamos picar bola, futebol. Pai, me leva, pai, vê televisão. Pai, aí ele fala: Cacá, senta aqui. Aí ele deita, fica comigo. Aí fala: pai, hoje ele veio com um dinossauro na mão, chorando, pedindo para eu comprar um outro dinossauro. E na língua dele, e eu entendendo, ele queria que eu levasse ele no shopping, comprasse o dinossauro. Eu falei: filho, não, hoje não. Aí ele fica ali chateado. Então, enquanto o José está no iPad, enquanto a Júlia está vendo o brinquedinho dela e a Jasmine está correndo de um lado para o outro, o Joaquim está em cima de mim: pai, me dá isso. Pai, vamos ali comigo. Pai, compra o dinossauro. Pai, fica comigo. Ah, só senta aqui do meu lado, pai, vamos ver televisão junto. Tem vezes que ele senta, ele não fica quieto nunca, mas quando eu estou do lado dele, ele senta e vê o filme todo quietinho assim. Aí eu descobri que Deus não ama mais um do que o outro. É que tem alguns que insistem mais, oram mais, batem mais na porta, falam: Deus, senta aqui comigo, vamos passar esse tempo junto. Tem gente que fala: Deus, olha aqui a minha causa, olha o que está acontecendo, Deus, eu preciso disso. Tem gente que entrega as necessidades todos os dias diante de Deus. Tem gente que não corre para o advogado primeiro, corre para o justo juiz primeiro. Tem gente que não corre para o banco para pedir dinheiro emprestado primeiro, corre para o provedor dos provedores primeiro. Você tem que entender que não é questão que Deus me ama mais, ou ama ele, ou aquela, ou esse. É que tem pessoas, tem filhos que bateram mais na porta. E a primeira parábola que Jesus explicou antes de contar o que era, revela um poder democrático. Qualquer um pode ter. Não importa de quem você é filho, não importa a cor da tua pele, não importa quanto tempo você tem de cristão, ou se nem é ainda. O que importa é se você está disponível para orar a partir de hoje. Porque isso vai mudar o teu destino, a tua eternidade. Isso vai mudar a tua realidade aqui na terra. Deixa eu te falar uma coisa. A oração é tão poderosa. E Deus é tão justo que Ele sabia que nem todo mundo ia ter tempo, dinheiro. Tempo no sentido que tem uns que trabalham mais do que o outro. Dinheiro porque tem uns que têm mais do que o outro. Nem todo mundo ia ter rede de contatos para conseguir certas coisas. Quem já viu alguém ser empregado porque foi indicado por alguém? Alguém conseguiu um bom emprego por causa da indicação? Claro. Muita gente já viu isso. E quem não tem a indicação?
Vai ficar desempregado? Não. Tem que descobrir o poder da oração. Porque a oração te coloca onde nenhuma rede de relacionamentos te coloca. A oração te dá o que nenhum banco, gerente de banco vai te dar. Às vezes você está, mas o gerente não aumenta meu limite, eu quero comprar minha casa, é porque você está pedindo para o gerente errado. Pede logo para o dono do ouro e da prata. Quem sabe ele já bota a casa na tua mão. Às vezes você está confiando muito nos intermediários. Às vezes você está perdendo seu tempo pedindo coisas para quem está no caminho. O Joaquim, ele tem mais do meu tempo, não porque eu o amo mais, eu amo meus 4 filhos iguais, mas ele chora mais para mim, ele pede mais, ele investe mais tempo. Quantas vezes, Jasminha pequenininha, eu chego em casa do trabalho, ela vem correndo, ele atravessa na frente dela, para ser o primeiro a me abraçar. Então, às vezes você acha que ama mais um filho do que o outro, ou porque você gasta mais tempo com ele, não é isso. É porque esse filho te procura mais do que os outros, se expressa melhor do que os outros. O problema da oração é que você não sabe pedir, e a maioria das coisas que você não tem é porque você nunca pediu. A maioria das coisas que você não tem é porque você nunca pediu. Porque a Bíblia diz que se você pedir, Deus vai te dar. Nem que seja um não. Ele não diz que vai te dar o que você pediu. Ele falou que ele vai te dar a resposta. E pode ser um não temporal. Não, mas escuta tudo, não é a hora. Não quer dizer que eu não vou te dar o casamento que você está pedindo. Não quer dizer que eu não vou te dar o emprego, o negócio que você está pedindo. Não quer dizer que eu não vou te dar a cura que você está pedindo. É que tem um processo, respeita o processo e na minha hora eu envio a salvação. No tempo dele, que é bom, perfeito e agradável. A oração cura o que o médico não cura. Ela tranquiliza o que nenhum ansiolítico vai tranquilizar. A oração revela o que nenhum detetive pode investigar. Eu de forma alguma estou desfazendo de nenhum profissional. Você está ansioso, está com depressão, procura também um psiquiatra. Estou desfazendo nada disso não. Você está com um problema de saúde, procura um médico. De forma alguma estou te aconselhando o contrário. Só estou te dizendo que existe uma coisa que é de graça, democrática para todo mundo e está disponível. Você não precisa agendar a hora, que nem no médico você precisa. Você não precisa ter uma indicação, que nem para achar um bom advogado você precisa. Você não precisa ter dinheiro, igual para ir para um bom spa descansar você precisa. Você só precisa querer usar o tempo que Deus deu igualzinho para todo mundo, para dobrar os seus joelhos. De dia e jamais acordar ou dormir sem falar com o único que resolve teus problemas. Orar não é ser religioso. Orar é conversar com o único que resolve tuas situações. Orar não tem a ver com religião, orar é consultar quem já te viu no futuro. Ele é o único que sabe o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, daqui a 2 anos. Quando você ora, ele já te dá a previsão do que vai acontecer. Ele te ajuda nas decisões, com quem anda, com quem não anda, o que faz, o que não faz, contrato que assina, contrato que não assina, negócio que fecha, negócio que não fecha. Ele te dá a previsão. Mas isso tudo só vem através da oração. Eu já conheci pessoas que usaram drogas ou que tomaram cachaça até cair para poder fugir de um problema, para fugir da realidade. Você já conheceu alguém que era boa pessoa, mas usou drogas ou bebida para fugir da realidade? Aliás, quem é que está aqui já fez isso? Você mesmo fez. Fica de pé. Você mesmo fez. Essa bebida foi de graça? As drogas foram de graça? Até coisa ruim você tem que pagar. Aí Deus fala, não. Eu sou de graça. Substitui essa droga que custa dinheiro, substitui essa cachaça que custa dinheiro, pela oração que é de graça. E eu também te faço fugir da realidade. Se você estiver numa realidade de doença, Ele faz você fugir dessa realidade. Se estiver numa realidade de perda de emprego, Ele te faz fugir dessa realidade. A oração é muito mais poderosa que a bebida ou que as drogas, porque também te faz sair da realidade, mas para o destino certo. Obrigado. A oração, como nós escutamos numa música aqui da pastora Cassiane agora antes.
Quando a gente começa a orar, a resposta começa a descer. Quando a gente começa a clamar, o milagre começa a descer. Talvez essa inquietação que está dentro de você não é porque você precisa de um remédio, ou você precisa tirar um tempo de férias, você só precisa orar mais. Tem vezes que eu estou inquieto, meu Deus, o que eu faço? Eu preciso decidir e tal. E se você não for uma pessoa de oração, você vai tentar tirar essa inquietação com muita coisa que não presta. Você vai gastar teu tempo, teu dinheiro para coisas que vão te fazer sair da realidade, mas da forma errada. Toda vez que eu me sinto inquieto, inseguro, toda vez que eu não sei o que fazer no outro dia, toda vez que eu estou abatido, a minha alma está abatida, eu estou angustiado, eu corro para um lugar só, para o secreto. Eu oro de manhã e eu oro de noite. Mas tem dias como hoje, que eu vou para o monte às 3 horas da tarde. Porque eu preciso escutar Deus. Porque eu preciso entregar minhas ansiedades diante de Deus. Eu de forma alguma desfaço do trabalho dos psicólogos e psiquiatras, mas eu prefiro ainda ir primeiro em Deus. E contar todos os meus problemas para Ele. E esvaziar meu coração diante dEle. Às vezes Ele vai me encaminhar, às vezes Deus vai abrir uma porta e falar assim, mas fala com esse psicólogo também, fala com esse psiquiatra também. Mas tem muita coisa que quando você fala primeiro com Deus, Ele resolve sem você gastar dinheiro, sem gastar tempo, sem ferir ninguém. Porque tem muito poder na oração. Se um juiz que era iníquo e injusto concedeu o pedido daquela mulher, imagina como Deus está feliz em conceder os teus pedidos nessa noite. Talvez você tenha que ser como meu filho Joaquim, pedir um pouco mais. Expressar mais alegria quando Deus vem. Tem gente que vem à igreja e não sabe levantar uma mão. Não é que nem o Joaquim que me vê e sai correndo. Papai. Tem gente que não é assim. E aí, por isso, perde só o lugar na fila. Não é que eu não dou atenção para o José, para o meu outro filho, ou para a Júlia, ou para a Jasmine. É porque eles ficam em outro lugar na fila, porque o Joaquim toma o primeiro lugar. Eu não dou o primeiro lugar para ele, não. Ele toma. Porque o reino de Deus é arrebatado por esforço. Porque nada cai do céu, a não ser que seja ativado com a oração. Tem muita gente que fala, dinheiro não cai do céu. Depende. Se for ativado com a oração, até dinheiro cai do céu. Ah, milagres não acontecem. Depende. Se for ativado o coração, milagres acontecem todo dia. Decida a partir de hoje ser um homem e uma mulher de oração. Decida a partir de hoje ser um homem e uma mulher que coloca a sua vida no altar. Não existe nada que renove mais a tua alma, o teu espírito que está aqui na presença de Deus. Tiago, eu não consigo orar, eu tenho dificuldade. É por isso que existe a igreja. Muita gente fala assim, eu posso congregar online. Tem gente que não consegue nem orar sozinho, quanto mais congregar online. Aqui você aprende por imitação, vê o irmão do teu lado orando, levantando a mão. O nome disso é modelagem. Você começa a ver os outros fazendo e faz. Quando vê, você está orando mais do que orava antes. Você está adorando como nunca adorou antes. Você está sendo incentivado pelo ambiente. Da mesma forma que você vai num bar e vão te incentivar a beber, vem para a igreja para ver se você não sai daqui orando e adorando a Deus. E eu quero te incentivar. Se você que não ora nada por dia, ore 5 minutos pela manhã e 5 minutos pela noite. Tiago, isso não é nada para mim, eu oro mais. Parabéns, glória a Deus. Eu estou falando para quem aqui passou o dia todo hoje sem orar, ontem também não orou. Estou falando para pessoas que estão começando, mas não querem nunca mais abandonar a oração. Se ajoelhe 5 minutos pela manhã, se ajoelhe 5 minutos pela noite. Porque Ele não tarda em responder os escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Ele não tarda em responder quem ora de dia e quem ora de noite. E ainda que você ore e pedir alguma coisa e Ele te fale não, volta feliz, porque todo não de Deus é proteção. E a maioria dos nãos de Deus não são definitivos, é por um tempo. Deus tem um projeto na tua vida. E isso vai ser ativado através da oração.